Bem-vindo ao Nível Anatômico. Hoje a gente vai fazer uma videoaula sobre o IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Parece que uns 2 ou 3 gente boas me pediram esse vídeo aí no canal. Eu esqueci o nome dos caras. Então são esses caras, manifestem-se, por favor, que depois eu cito em outro vídeo. Agora eu esqueci, é muita gente e eu não tenho controle de todo mundo que fica comentando. Participe da vaquinha, para mim é muito importante. Eu preciso comprar um computador novo antes que esse aqui vá pro saco, ele já está uma merda. Inscreva-se no canal, para mim é muito importante. Inscrever no canal, porque o canal cresce e eu consigo fazer mais videoaula, consigo trabalhar mais com aulas gratuitas. Divulgue as videoaulas para gente, compartilhe nos seus grupos, nas escolas, entre as pessoas que estão tentando concursos. Se você quer uma videoaula específica, deixa aí para mim a sua sugestão, igual foi feita essa sugestão no Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Eu vou encarar essa videoaula aqui. Tirei esse material desse site aqui, olha, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Eu não conhecia. Parece que esse instituto aqui é especializado em fazer provas, né? Uma banca especializada em fazer provas para concursos e por aí vai. Então vamos descer a marreta aqui, vamos ver qual é que é desse Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Eu peguei várias questões de vários concursos aplicados por essa banca, não botei o nível se é fundamental, médio ou superior, peguei aleatoriamente, para você ter uma base, né, do que se trata. E de cara, eu já vou começar com essa número 1, já dando um problema sério. Quer ver? Número 1. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira opção. Os estudantes de medicina fazem os exercícios com dedicação e empenho. Então, esse fazem, ele está concordando com... Vamos botar aqui o colorido nosso, né? Fazem, ele concorda com os estudantes. Está correto. Essa número 1 está correta. Então, 1, correta. Segunda possibilidade aqui. A maioria dos estudantes de engenharia estavam na sala de aula. É uma concordância um pouco esquisita, porque eu gosto de fazer a concordância clássica. Estava concordando com a maioria. Mas é possível você fazer essa concordância entre estudantes e estavam. Então está correta também. As estudantes estão meio tristes com a mudança de professora. Então, elas meio é no sentido de um pouco tristes. Se fosse meia, daria a impressão de metade. Meia poderia ser aquele lance, né? A meia que coloca no sapato. Mas no caso aqui, esse meio é um lugar de um pouco. Então, os estudantes estão meio tristes, estão um pouco tristes. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar como correta também. Quarta, há 1h30 o curso se encerrou. Esse meio se refere a meia hora. Há 1h30, ou seja, e 30, né, metade de 1 hora, o curso se encerrou. Essa daqui está errada. Então, eu vou botar um vermelhão aqui, ó. Essa aqui está errada. Agora nós temos as letrinhas para marcar aqui embaixo. Qual é a opção correta referente a esse número 1? Letra A. 1 e 2 estão corretas. Vamos ver. A 1 correta e a 2 correta. Então a letra A é válida. É uma letra que se encaixa no que foi pedido. Vou colocar aqui em amarelo porque ela está válida. A letra B. A quarta está correta. Não, essa quarta está errada. Então, até que eu botei aqui incorreta. Então, essa aqui não pode entrar, não vou marcar. Letra C. 1 e 3 estão corretas. 1 e 3. De cara, eu já vejo 2 respostas para o número 1. Então, aqui eu já azedei o leite. Poxa, dá para abrir recurso. Letra D. Somente 2 está correta. Não, não é somente a 2 que está correta. A 1, a 2 e a 3 estão corretas. Não é somente a 2 que está correta. De cara, nesse instituto, eu peguei uma questão que já pode ser alvo de um recurso, porque a primeira, a segunda e a terceira estão corretas. A letra A afirma que a primeira e a segunda estão corretas, e a letra C, a primeira e a terceira estão corretas.
Então eu tenho duas opções. De cara eu já quebrei o encanto com esse lance, cara. Já começo com uma questão que gera recurso. Então cuidado, se você tiver passando por uma situação dessa e tem a capacidade de enxergar duas respostas para a mesma questão, mete o ferro, recurso na banca, recurso no concurso, peça a revisão das questões, chame um fiscal, tá? Não dê bobeira não, porque de cara eu já me dei conta de que essa questão deve ser anulada. Coloquei a si mesmo para te dar um exemplo do nível dessas bancas que elaboram concursos. Então, número 1, anulada, porque eu tenho duas respostas. Texto para as próximas questões. Rito de passagem. Um dia seu filho se aproxima e diz, assim como quem não quer nada: pai, fiz a barba. E a menos que se trata de um pai desnaturado ou de um barbeiro cansado da profissão, a emoção do pai será inevitável. E será uma complexa emoção essa, um misto de assombro, de orgulho, mas também de melancolia. O seu filho, o filhinho que o papai carregou nos braços, é um homem. O tempo passou. Barba é importante, sempre foi. Patriarca bíblico que se prezasse usava barba. Rei também. E um fio de barba ou de bigode tradicionalmente se constitui numa garantia de honra, talvez não aceita pelos cartórios, mas prezada como tal. Fazer a barba é um rito de passagem. Como rito de passagem, ele não dura muito. Fazer a barba. No início é uma revelação. Logo passa a condição de rotina e às vezes de rotina aborrecida. Muitos, aliás, deixam crescer a barba por causa disto, para se ver livre do barbeador ou da lâmina de barbear. Mas, quando seu filho se olha no espelho e constata que uns poucos e esparsos pelos exigem ou permitem o ato de barbear-se, ele seguramente vibra de satisfação. Nenhum de nós, ao fazer a barba pela primeira vez, pensa que a infância ficou para trás. E, no entanto, é exatamente isto. O rosto que nos mira no espelho já não é mais o rosto da criança que fomos, é o rosto do adulto que seremos. E os pelos que a água carrega para o ralo da pia levam consigo sonhos e fantasias que não mais voltarão. É bom ter barba? Essa pergunta não tem resposta. Essa pergunta é como a própria barba. Surge implacavelmente, cresce não importa o que façamos. Cresce mesmo depois que expiramos. E muitos de nós expiramos lembrando certamente o rosto da criança que, do fundo do espelho, nos olha sem entender. Por que eu leio esses textões contigo? Para você ver que eu preciso da leitura, eu preciso entender o texto para me atirar nas questões de interpretação. Número 2. Em relação ao rito de passagem apresentado pelo texto, é correto afirmar que vou buscar uma resposta nessas 5 possibilidades. Letra A. Se trata de um estágio duradouro, uma vez que introduz a fase adulta? Ele não trata de estágio duradouro. Ele fala que é alguma coisa que realmente vai chegar, passando do menino, pequeno, novo, para uma pessoa mais velha. Letra B. Representa uma alteração que não é só física, mas também comportamental? Esta é a resposta. Pelo que eu li no texto, a barba representa para a pessoa, para o cara que tem a barba, o lado conotativo dos seus sonhos, do tempo passando. Então não é só físico, mas é também uma questão de comportamento. Outra evidência dessa letra B é de que a pessoa com a barba, ela às vezes deixa de fazer essa barba por preguiça. Então eu tenho uma mudança de comportamento quando o camarada tem barba. Letra C. Independe da situação, constitui garantia de honra como nos tempos bíblicos. Nada a ver essa letra C. Traz de imediato ao rapaz a consciência de que a infância ficou para trás. Essa letra D também poderia estar correta. Você percebe que no texto, quando o rapaz ele vê a sua barba, ele tem a consciência de que a infância ficou para trás, que ele ficou mais velho. Então essa letra D poderia ser uma resposta. Quando eu tenho duas assim muito parecidas, eu vejo aquela que está realmente justificada pelo texto. A que está realmente justificada pelo texto é a letra B.
representa uma alteração que não é só física, mas também comportamental. Na segunda questão, que eu analiso essa banca, eu encontro duas possibilidades para uma mesma resposta. Então já não estou curtindo. Essa letra D poderia dar trabalho, sei lá. Sei lá como é que o candidato vai se comportar com um lance desse aqui. Depois você deixa sua opinião aí para baixo para mim. Letra E. É entendido como algo trivial para os pais, já que são mais experientes. Nada a ver. O cara fala que o pai fica até emocionado quando flagra o seu filho com barba. Queridão, você deve estar estranhando o vídeo aí, cara, e o som do vídeo tá terrível. Meu computador realmente está pifando, ele está nas últimas. Eu tenho que apagar os arquivos que eu faço para fazer outros. Eu não tenho placa de vídeo, é um computador muito simples, muito velho, então tá justificado aí qualquer problema que você tiver com o som e com o vídeo, tá? Eu vou tocar, mas eu sei que tá dando uma interferência que eu não consigo tirar porque meu computador é uma bosta. Então vamos para número 3, porque essa número 2 ficou a letra B, podendo um pequeno recurso na letra D de dado, que a infância ficou realmente para trás, mas a letra B é mais forte. Vamos para a próxima. Número 3. E a menos que se trate de um pai desnaturado ou de um barbeiro cansado da profissão, a emoção do pai será inevitável. Primeiro parágrafo. O fragmento em destaque, ou seja, esse lance aqui, sugere uma relação de sentido com a oração que encerra o período. Desse modo, tal fragmento introduz um sentido de... Ele quer dizer que esse pedaço aqui completa, deixa eu botar amarelão, ele completa o sentido com a oração que encerra o período. É essa daqui. A emoção do pai será inevitável. Então eu vou começar lendo a partir dessa daqui. Vai ficar mais fácil, quer ver? A emoção do pai será inevitável, a menos que se trate de um pai desnaturado ou de um barbeiro cansado da profissão. Relendo. A emoção do pai será inevitável, generalizando. A emoção de algum pai ou de todos os pais, essa emoção será inevitável. Mas como exceção, meu amigo. Nós vamos ter que excluir uma galera. Qual é essa galera que vai ser excluída? A galera que possui pai desnaturado ou a galera de barbeiros cansados da profissão. O resto vai ficar muito emocionado. Então essa emoção aqui pertence ao pai. Mas esse pai não pode ser desnaturado ou essa emoção também não pode pertencer a um barbeiro cansado. Eu estou fazendo uma exclusão. Deu para entender essa questão? Ela é fácil, mas você precisa entender o que ela está pedindo e ler a partir da oração que encerra essa ideia de exclusão. Aí logo a letra D pula. Número 3 ficou a letra D. Número 4. No trecho, barba é importante. Sempre foi. Então, nesse trecho aqui, ó, eu tenho dois períodos. Eu tenho um período formado por esse verbo, barba é importante, e tenho sempre foi, que é outro período. Você deve observar que esse sempre foi, eu tenho aqui uma elipse ou zeugma, vai depender do que foi pedido, do sujeito, né, e do predicativo. Barba sempre foi importante, que deveria ser essa segunda oração. A primeira é assim, barba é importante. A segunda subentende-se que barba sempre foi importante. Mas está resumido assim, olha, barba é importante, fim do primeiro período, sempre foi, fim do segundo período. Isso se encontra no segundo parágrafo. O autor apresenta duas afirmações que assumem um sentido generalizante, podendo ser entendidas como verdades absolutas. Contribuíram para esse valor os seguintes recursos linguísticos. Letra A. O substantivo barba na primeira oração e sua omissão na segunda. Não tem nada a ver.
Isso aqui não tem nada a ver com a segunda. Essa omissão aqui gerou elipse ou zeugma, dependendo da interpretação, e só isso, mais nada. Letra B. O emprego do adjetivo importante e as frases curtas. As frases curtas poderia ser. Agora, adjetivo importante não tem nada a ver. Sempre as frases curtas, elas dão mais impacto. Né? Você coloca assim, fulano morreu, ela dá um impacto violento. Fulano ganhou, impacto violento, sacou? O carro saiu, a mensagem é totalmente passada. Letra C. O uso do presente do indicativo e do advérbio sempre. Opa, então aqui, barba é, do verbo ser, eu sou tu és, ele ou ela é. Depois eu tenho sempre, presente do indicativo, sempre. O que o modo indicativo fala? De uma coisa certa. Então, quando você usa o modo indicativo, você está afirmando alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu. Então, barba é importante, estou afirmando. Depois eu tenho o advérbio sempre. E esse advérbio utilizado numa frase isolada assim, onde ocorre a zeugma do sujeito, ela fica bastante impactante. Então é a letra C mesmo, o uso do presente do indicativo e do advérbio sempre. Esse recurso deu para impactar a leitura. Letra D. A omissão do sujeito e do predicativo na segunda oração. Nada a ver. Eu posso fazer qualquer construção assim que não vai ficar nenhum valor em especial relacionado. Então a letra D está errada. Letra E. A construção de período simples e a omissão de um dos sujeitos. Nada a ver. A letra E e a letra D são parecidíssimas e ambas tentam falar sobre sintática e as duas fracassam, porque não tem nada a ver isso na construção. Mas eu não vou deixar passar essa bagaça aqui despercebida. Olha o que o número 4 pediu, cara, que doideira. Verdade absoluta. Eu vou pegar, vou colocar aqui embaixo. Então, isso aqui está no concurso. Se eu, Carlão, pego um lance desse num concurso, cara, eu jogo a cadeira para cima. Porque uma verdade absoluta é um puta pleonasmo, velho. Não existe meia verdade. Não existe muita verdade. Existe verdade. A verdade é igual certeza. Você não tem um pouco de certeza. Você não tem certeza absoluta. Você não tem muita certeza. Você tem certeza? Pronto. Falou. É verdade ou é mentira? É verdade. Pronto. Falou. Essa banca só não vai perder essa quarta questão porque eu vou deixar isso anotado aqui para você, olha. Uma verdade absoluta é uma verdade científica. Eu encontrei isso numa pesquisa na internet, porque senão eu ia encontrar problema na questão 4. Eu ia dar um jeito de anular a questão 4. Existe na etimologia do termo verdade absoluta a referência a uma verdade científica. É um pleonasmo, não use verdade absoluta. Ou é verdade ou é mentira. Ou você tem certeza ou não tem, para não criar pleonasmo. Tá? Então, essa número 4 aqui se safou graças a essa explicação etimológica desses dois termos, falando que verdade absoluta é uma verdade científica. Se não houvesse a etimologia para verdade absoluta, se não tivesse nada aqui na frente, eu também cismaria com essa número 4 e tentaria excluir essa questão, por presença de pleonasmo. Próxima questão. Número 5. Ao falar da rotina, no terceiro parágrafo, o autor permite ao leitor inferir que ela... Eu vou te fazer um convite, cara. Aqui tem 5 possibilidades. Eu vou ler essas possibilidades contigo. Depois eu vou voltar lá no terceiro parágrafo e vou fazer uma leitura cuidadosa de tudo que está falando. Você vai perceber que a resposta pula. Letra A. Assume invariavelmente um caráter aborrecido. Então, ele sempre será aborrecido. Letra B. Pode representar inicialmente uma experiência positiva. Então, esse aqui já pode representar. Letra A é invariavelmente.
Ele sempre vai ser um caráter aborrecido. A letra B pode representar, inicialmente, uma experiência positiva. Letra C, limita-se exclusivamente ao ato de barbear-se. Então, esse aqui é exclusivamente ou somente ao ato de barbear-se. Letra D, é sempre o resultado de uma revelação. Lendo outra vez, é sempre. Letra E, corresponde a uma condição que não pode ser rompida. Letra E corresponde a uma condição que não pode ser rompida. Observe que essas 5 propostas para esse número, elas têm uma coisa assim meio invariavelmente, inicialmente, exclusivamente, sempre, sacou? Tem uma condição, tem uma coisa que está te empurrando, cara. Eles querem que você afirme uma coisa que não tem como ser meio termo, ou é ou não é. Você percebeu qual é que é dessa proposta, agora eu vou voltar ao terceiro parágrafo, que é esse aqui, olha. Vou ler novamente. Como rito de passagem, ele não dura muito. Fazer a barba. No início é uma revelação. Então, de cara lá embaixo, eu lembro de uma resposta, que sempre é uma revelação. Não, no início é uma revelação. Depois passa a condição de rotina. E às vezes de rotina aborrecida. Não é sempre aborrecida também. Outra opção lá embaixo é que você vai mandar para o saco. Muitos, aliás, deixam crescer a barba por causa disso. Para se ver livre do barbeador ou da lâmina de barbear. Mas, quando seu filho se olha no espelho e constata que uns poucos e esparsos pelos exigem ou permitem o ato de barbear-se, ele seguramente vibra de satisfação. Agora, voltar naquela questão, vou te mostrar, olha só. Assume invariavelmente um caráter aborrecido. Errada. Pode representar inicialmente uma experiência positiva. Essa é a resposta. Porque fala lá que o menino, assim que ele vai cortar a barba, pode ser até alguns pelos no rosto, né? Pode ser pouca coisa, mas ele deixa assim, um impacto positivo. Então, no início é uma experiência positiva. A letra C limita-se exclusivamente ao ato de barbear-se? Não. Não limita exclusivamente ao ato de barbear-se. Ele tem também a abrangência da idade. O lance do barbear fala também da idade, do envelhecer. Letra D, é sempre o resultado de uma revelação? Não, é às vezes. Está lá na letra, lá no terceiro parágrafo. Letra E, corresponde a uma condição que não pode ser rompida. Claro que pode ser rompida. Alguns ligam, outros não ligam, outros caem na rotina, outros dão importância. Então a letra E também está errada. Após a leitura do terceiro parágrafo, uma leitura calma, você absorvendo o que tem no terceiro parágrafo, entendendo as palavras, você conclui facilmente que é a letra B. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, volta o vídeo aí e assista lá, que você vai ver que é muito simples essa número 5. Próxima questão. Número 6. Em logo passa a condição de rotina, terceiro parágrafo, ocorre o acento grave indicativo de crase. Dentre as reescrituras do fragmento propostas abaixo, assinale a que não ilustra um erro no emprego desse acento. Então, aqui ele está falando que houve o acento indicativo de crase, né, o acento grave, corretamente. E você deve chegar agora aqui embaixo e descobrir qual dessas recebe o acento indicativo de crase. Então, tem uma correta e o resto está errado. Vamos agora analisar e dar a resposta. Letra A. Logo passa a esta situação de rotina. Não posso utilizar aqui porque é um pronome demonstrativo. Letra B. Logo passa a situações. Eu tenho o A no singular e situações no plural. Não posso. Letra C. Logo passa a fazer diante de verbo infinitivo. De jeito nenhum. Não pode.
Letra D, logo passa a um contexto de rotina, diante de pronome indefinido masculino. Aqui, não posso. Letra E, logo passa a construção da rotina. Opa, logo passa a construção da rotina. A, preposição, antes de construção, que aceitou o a, artigo definido feminino, singular, gerando logo passa a construção da rotina. Essa é a resposta correta. Letra E. Essa é bem fácil. É um caso de crase. Se você tem dúvida, volte aí no canal e faça uma pesquisa nos exercícios sobre crase e estude um pouco. Essa aqui é fácil de acertar. Vamos para a próxima questão. Número 7. No texto, o vocábulo expiramos poderia ser substituído por. Essa é uma questão fácil. Eu vou chegar lá no texto, no finalzinho dele, parece que tem o expiramos, olha. É bom ter barba? Essa pergunta não tem resposta. Esta pergunta é como a própria barba. Surge implacavelmente, cresce não importa o que façamos. Cresce mesmo depois que expiramos. Ele quis dizer que a barba ela vai crescer mesmo quando, aliás, até quando nós morremos. Expirar aqui está no sentido de acabar. Essa 7 está fácil também. Fizemos duas fáceis, né? A 6 e a 7. Então, a número 7 ficou a letra A. Número 8. Em o rosto que nos mira do espelho, já não é mais o rosto da criança que somos? Olha, então nós temos esse que e temos esse outro que. A pergunta é, isso é no quarto parágrafo, né? Os termos em destaque têm sua correta classificação gramatical indicada em... Então vamos ver qual a utilidade desse que. O rosto que nos mira no espelho. Esse o rosto substitui o que. Esse que pode ser substituído pelo rosto. Esse que, portanto, é um pronome relativo. Já não é mais o rosto da criança que fomos. Então, que fomos... A criança pode ser substituída pelo que, e o que pode substituir a palavra criança, outro pronome relativo. Vamos ver qual é a resposta que tem ideal para a gente aqui. Letra A. Os dois são conjunções integrantes. Não, está errado. Para ser conjunção integrante, esse que deveria iniciar uma oração subordinada substantiva. Letra B. O primeiro é uma conjunção integrante e o segundo é um pronome relativo. É um pronome relativo no segundo, mas não é uma conjunção integrante no primeiro. Letra C. Ambos são pronomes relativos, porém os referentes são distintos, diferentes. É essa. Vou botar o amarelão aqui e vou entender. São pronomes relativos, esse que e esse que. Mas eu tenho referentes distintos. Ou seja, esse que se refere a rosto e esse que se refere a criança. Então, realmente, a letra C. Letra D, os dois são conjunções consecutivas, está errado. E letra E, nos dois casos, os pronomes são indefinidos, também está errado. Também é uma questão fácil, um pouco apertadinha por causa dessa palavra referente. Mas é uma questão fácil também. Número 8, letra C. Número 9. Na frase, nenhum de nós, ao fazer a barba pela primeira vez, pensa que a infância ficou para trás. A concordância do verbo em destaque, pensa, justifica-se pela mesma regra aplicada em. Letra A. Ninguém chegou. Letra B. Qual de nós nunca errou? Letra C. A maioria das pessoas chegaram tarde. Olha aqui a concordância do pessoas com chegaram. É feio, né? Porque a maioria chegou, mas pessoas chegaram também está certo. Letra D. Houve muitos problemas. Eu acho que eu já te passei essa dica. Esse houve aqui vai ficar no singular, porque o muitos problemas não está antes dele. Então, esse houve aqui ele é impessoal. Letra E. Mais de um carro se chocaram. Mais de um se chocaram também está certa. Então, agora eu vou achar qual é a mesma regra aplicada em pensa. Simples. Quando eu trabalho com nenhum de,
eu tenho a mesma regra de qual de. Essa aqui é uma regra, cara, de concordância, onde você coloca nenhum de permanece no singular e qual de permanece no singular. Parece que tem um vídeo meu sobre isso. Aí no canal você dá uma olhada. Nesse caso aqui, letra A ficou singular, ninguém chegou, ninguém é singular, o verbo também vai ficar singular. Letra C, a maioria das pessoas chegaram, esses chegaram, concorda com pessoas, mas poderia concordar também com a maioria, aí ficaria a maioria chegou tarde. Letra D, houve muitos problemas, no caso aqui é um verbo transitivo direto, houve o quê? Muitos problemas, não há sujeito, verbo singular. Mais de um carro se chocaram está no plural porque é mais de um. Realmente a letra B. Outra questão fácil, pouco também mais difícil, né? Você tem que pensar um pouco mais, mas continua sendo questão fácil. Até agora nenhum bizil nessa banca, só tivemos alguns lá no primeiro ao quarto, me parece. Número 9, letra B. Vamos fazer uma tirinha agora? Número 10. Está falando assim, você já pensou na quantidade de minutos que ficam esperando a vez para sair dos relógios? Essa menina está falando pro cara. Aí de repente ela tem esse olhar de espanto, cara, de desespero, e fala assim, temos à frente milhões de minutos sem usar, novinhos em folha. Número 10. Na tirinha, a associação entre as linguagens verbal e não verbal, verbal que ela fala, aqui ó, na citação da personagem. E não verbal é a ação mostrada pelo comportamento dela. Aqui, a não verbal ela está calma, parece que ela tem assim uma cara de interrogativa, e aqui ela tem uma cara de espanto, ela está perplexa com a conclusão que ela chegou. Então, na tirinha, a associação entre as linguagens verbal e não verbal sugere que a personagem Mafalda, que é essa menina aqui. Letra A. Convida o amigo para vivenciar experiências decorrentes da passagem de tempo. Letra B. Questiona a real necessidade da marcação da passagem do tempo. Letra C. Critica a rapidez na passagem do tempo por culpa dos relógios. Letra D. Sugere novas possibilidades de marcação do tempo em função de experiências pessoais. Letra E. Espanta-se diante da constatação de que ainda há muito tempo pela frente. Ora, eu expliquei essa questão antes de começá-la. Eu olhei aqui, ó, a cara dela está uma cara assim meio contemplativa, ela está falando um lance para o menino e refletindo. Aqui ela está espantada, ela está apavorada. Então a letra E. Interpretação pura isso aqui. E uma linguagem não verbal. Quando ele fala que na tirinha a associação entre as linguagens verbal e não verbal sugere que a personagem Mafalda faz alguma coisa, quando eu vou responder, eu desligo a linguagem verbal e vou olhar para a não verbal, a cara dela. Então a 10 ficou a letra E. Texto. A arte de escrever. Vou ler lentamente, tentando absorver a mensagem que o texto vai passar para mim. Há, portanto, uma arte de escrever, que é a redação. Não é uma prerrogativa dos literatos, senão uma atividade social indispensável para a qual falta, não obstante, muitas vezes, uma preparação preliminar. A arte de falar, necessária à exposição oral, é mais fácil na medida em que se beneficia da prática da fala cotidiana, de cujos elementos parte em princípio. O que há de comum, antes de tudo, entre a exposição oral e a escrita é a necessidade da boa composição, isto é, uma distribuição metódica e compreensível de ideias. Impõe-se igualmente a visualização de um objetivo definido. Ninguém é capaz de escrever bem se não sabe bem o que vai escrever. Justamente por causa disso, as condições para a redação no exercício da vida, profissional ou no intercâmbio amplo, dentro da sociedade, são muito diversas da redação escolar. Subir a tela um pouquinho aqui. A convicção do que vamos dizer, a importância que há em dizê-lo, o domínio de um assunto da nossa especialidade, tinham a redação o caráter negativo de um mero texto formal, como tem na escola. Qualquer um de nós, senhor de um assunto, é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a redação, ao contrário que muita gente pensa. Há apenas uma falta de preparação inicial que o esforço e a prática vencem.
Por outro lado, a arte de escrever, na medida em que consubstancia a nossa capacidade de expressão do pensar e do sentir, tem de firmar raízes na nossa própria personalidade e decorre, em grande parte, de um trabalho nosso para desenvolver a personalidade por este ângulo. Observe que aqui, ó, o camarada que pegou esse texto, ele botou essas reticências para falar que tem mais coisa que ele cortou. Então ele pulou um trecho e vai continuar em outro aqui, ó. A arte de escrever precisa assentar numa atividade preliminar já radicada, que parte do ensino escolar e de um hábito de leitura inteligentemente conduzido. Depende muito, portanto, de nós mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e pela observação cuidadosa do que outros, com bom resultado, escreveram. É um texto fantástico, cara. Isso aqui eu falo demais no canal, né? Porque esse pedaço aqui, para mim, é fantástico. A arte de falar necessária à exposição oral é mais fácil na medida em que se beneficia da prática da fala cotidiana, de cujos elementos parte e princípio. Você consegue escrever quando você fala corretamente. Você fala corretamente quando você tem um hábito da escrita. E uma coisa é ligada à outra. Você precisa ler, você precisa ficar por dentro do que está acontecendo para você conseguir fazer uma redação legal. Não tem nenhum manual de redação por aí. Então agora vem a questão de número 12, perguntando assim: no oitavo parágrafo, a expressão, portanto, assume valor semântico de. Semântico é um lance assim meio que significa alguma coisa. Então a expressão, portanto, significa, né? Quer dizer que o camarada que escreveu isso aqui, quando ele passou por o portanto, né, esse portanto aqui, ele precisava fazer o quê? Uma causa, uma consequência, uma conclusão, uma adição. Vamos ver qual que é o oitavo parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Último parágrafo. Vamos achar esse portanto. A arte de escrever precisa assentar numa atividade preliminar já radicada, que parte do ensino escolar e de um hábito de leitura inteligentemente conduzido. Depende muito, portanto, no caso desse portanto aqui, eu posso colocar logo. É uma conclusão. Ele está concluindo que a arte de escrever precisa de uma porrada de coisa, portanto, de nós mesmos, de uma disciplina mental adquirida pela autocrítica e também pela observação cuidadosa do que outros, com bom resultado, escreveram. É uma conclusão. Conclusão de como escrever corretamente, como ter uma redação inteligível. Inteligível que dá para entender, ininteligível que não dá para entender. Então ficou a letra C, conclusão. É uma questão também baseada na interpretação, um ótimo texto que você deve reler umas 10 vezes para ver se entra na sua cabeça se você tem problema com redação. Aqui está uma explicação muito pertinente do que é fazer uma redação legal. Resolvemos a 12ª questão, que ficou a letra C. Mais um texto. Nhen, nhen, nhen. Conversa interminável, monótona. Vem do tupi, nhen, falar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os nativos que aqui estavam, já havia séculos, não entenderam patavina da estranha falação daqueles lusitanos barbudos e emplumados que desceram de barcos tão enormes, tão esquisitos. Deu-se um diálogo de verdadeiro nhen-nhen-nhen dos dois lados. Ninguém se entendia, todos perplexos. Nos dias atuais, essa antiga expressão dos silvícolas ainda permanece vivíssima. Na palavra de certos demagogos e em arengas para plenários sonolentos, por exemplo. Então esse nhen-nhen-nhen está justificado aqui, que vem lá dos nossos nativos, usados há séculos, para falar que é uma conversa enfadonha, chata, cansativa, principalmente na palavra de certos demagogos, que o nego fica falando, o cara dono da situação, e em arengas para plenários sonolentos aqui também, que é outra porcaria muito grande. Pergunta, essa aqui é a 13ª questão. Considerando as regras para a separação silábica, indica a opção em que a palavra indicada foi dividida de modo errado. Essa 13ª questão não tem nada a ver com o texto, né, cara? Eu peguei não sei de onde esse troço para chegar aqui, mas é uma questão que vai para a gramática e não a interpretação. Vamos fazê-la que você vai ver que é fácil também. Divisão silábica errada. Quando divide-se em quando. Quan, sílaba tônica.
do, sílaba átona. Quando eu sei que uma sílaba é tônica e a outra é átona? A sílaba que for pronunciada com mais vigor é a sílaba tônica. A sílaba fraca é a sílaba átona. Eu não posso ter duas sílabas tônicas numa mesma palavra. Você fala quando ou quando? Eu falo quando. Eu vou marcar essa sílaba aqui também com um negrito sublinhado para mostrar que ela é uma sílaba tônica. Letra B. Desceram. Descerão. Eu tenho esse S e esse C aqui, ó, que não são pronunciados, né? Você lembra dessa matéria? Está numa videoaula que eu postei, a penúltima videoaula, eu acho. Vai lá e olha o que é, eu não vou te contar o que é, não. Vai lá e olha como é que se define duas letras que não são pronunciadas. Elas recebem uma pronúncia para duas letras. Dá uma olhada lá e depois você me fala. Eu vou só te dar uma dica, que é a parte de fonemas. Desceram. Você fala desceram. Ou você fala descerão. Você fala descerão. Aqui eu tenho o vigor. Descerão. Essa sílaba é a sílaba tônica. As outras são átonas. Próxima palavra, diálogo. Olha aqui, rapaz, esse aqui está errado. Essa letra C está errada. Por que está errada? Diálogo, eu vou dividir assim, di-a-lo-go. Você não fala diálogo, porque se fosse aqui um ditongo, onde eu tenho duas vogais unidas, você teria que pronunciar o ditongo, diálogo. Mas você não pronuncia assim. Você pronuncia diálogo. E nós temos a sorte de termos a sílaba tônica já acentuada. Por que acentuou essa sílaba tônica aqui? Porque se trata de uma palavra proparoxítona. Além disso, quando eu separo duas vogais, no caso do I e o A, eu não crio um ditongo. No caso que está aqui é errado, aqui é um ditongo errado. Aqui está certo, aqui ocorreu o hiato. Hiatos são quando duas vogais se separam. Então a errada é a letra C. Letra D. Atuais. Vamos ver se a gente fala assim. A-tu-ais. A gente fala assim. Então, essa daqui também está correta. Vamos ver qual é a sílaba tônica. Se for o A, eu vou ter que gritar com ela. Se for o tu, eu vou ter que gritar com ela. E se for o ais, eu vou ter que gritar com ela. Quando eu gritar, eu vou descobrir qual está certa e qual está errada. Primeiro exemplo. Atuais. Gritando novamente. Olha aqui no A. Atuais. Não funcionou não. Não falo atuais. Vamos tentar o tu. Atuais. Repetindo. Atuais. Muito feio. Agora eu vou tentar dar ênfase no ais. Atuais. Novamente. Atuais. Funcionou, cara. Então essa aqui também está certa. E essa daqui é a sílaba tônica. Leva acento? Não. Por que não leva acento? Procura a minha videoaula sobre acentuação. Nesse caso, o ais, ele forma um ditongo ao final de uma palavra oxítona. E nas oxítonas eu vou acentuar somente as palavras terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. E não é o caso desse atuais. Portanto, ficou a letra C muito bem justificada. Um exercício simples, que não tem muito a ver com o texto. O texto serviu aqui só para a gente ler mesmo, mas deve ter alguma coisa aqui para baixo que fale sobre... Não, agora tem outro texto. Então, esse texto aqui ficou somente para leitura mesmo, e depois essa 13, que foi uma questão gramatical. Número 13, marcada a letra C. Outro texto. Férias, cuidados com crianças. O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é sinônimo de férias escolares para crianças.
mas elas precisam de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e parques com segurança. Por isso, os pais devem se informar para evitarem doenças e acidentes comuns nessa época do ano. Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em crianças, o assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são mais sensíveis que adultos, é preciso atenção para a exposição a raios solares e a adoção de cuidados especiais. Estou lendo esse texto aqui um pouco mais rápido que o outro, porque aquele lá eu fiz de propósito mesmo para você prestar atenção sobre os lances da redação. Aqui, o camarada que pegou o texto, ele cortou um pedaço, por isso que botou reticências, e ele continua assim. Roupas adequadas. Devido ao calor e ao aumento da sudorese, suor, as roupas devem ser de algodão, finas e folgadas, de modo a permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do suor. Roupas íntimas também devem ser de algodão, evitando-se tecidos sintéticos. Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém deve-se tomar cuidado com o hábito de ficar com a roupa molhada após sair da praia. Isto favorece o surgimento de micoses da pele. As roupas podem proporcionar uma barreira contra a radiação ultravioleta. Para a prática de esportes ao ar livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com frequência ou, no caso das crianças com menos de 6 meses, as roupas podem ser uma boa opção para a proteção da pele. E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a problemas de pele. Número 14. Considere a frase abaixo para responder a questão seguinte. Esse trecho aqui, ó. Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, o que significa que é preciso estar atento à exposição ao sol, alimentação e vestuário, segundo parágrafo. Além do adjetivo frequente presente no texto, um outro exemplo dessa classe de palavras é: aqui ele está me falando que o lance é um adjetivo e ele se chama frequente. Adjetivo frequente, ela é uma pessoa frequente. Qual é um outro adjetivo aqui? Significa verbo, do verbo significar. Verão, substantivo. Atento, olha ela aqui. Nós temos aqui um outro adjetivo, atento. Letra D, vestuário, substantivo. Então não é vestuário. Essa questão ela foi feita com um pouco de maldade para te jogar no buraco, porque coloca um texto lá e coloca, além do adjetivo frequente, um outro exemplo dessa classe de palavras é: o camarada fica tentando achar na palavra frequente alguma coisa, né, que esteja implícita, e na realidade não é. Ele está falando que frequente é um adjetivo, vamos ver se pode ser usado como adjetivo. Vou dar uma qualidade para uma pessoa. Ele é um menino frequente. Ele é frequente. Então, é realmente um adjetivo. A número 14 ficou a letra C. Outro texto, notícia de jornal Fernando Sabino. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do pronto-socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso, morrer de fome, era da alçada da delegacia de mendicância, especialista em homens que morrem de fome, e o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Subindo aqui o texto. Um homem morre de fome em plena rua entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. Um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa. Não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum.
Passam e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, porque haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome. De 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara, um homem morreu de fome. Outro texto lindo, belíssimo, de uma retomada anafórica perfeita. Retomada anafórica é quando refiro a um termo anteriormente dito. Se você não sabe isso, vá lá no canal, porque tem matéria sobre isso. Número 15. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. Os termos em destaque têm a correta classificação sintática em meu querido, minha querida. Eu vou lhe confessar um lance. Eu fiz um concurso uma vez que eu tomei ferro com esse verbo aqui, ó. Verbo morrer. Cara, no dia do concurso, caiu um lance mais ou menos parecido com esse aqui. Vamos colocar que ele morreu de fome. Na hora que eu bati o olho no verbo morrer, eu falei, olha, quem morre, morre de alguma coisa. Aí eu botei lá, de fome. Parece que era de raiva o meu lance. Eu botei lá como objeto indireto. E saí todo feliz. Não sabia o ferro que estava me esperando. Por quê? O verbo morrer é um verbo intransitivo. Quando ele morre, acabou. Ele já transmitiu toda a ideia de que era esperado que fosse passado. Morrer, morreu, acabou, fim, verbo intransitivo. Depois do morrer, o que pode vir aqui é um predicativo do sujeito, que de repente podia ser do homem. Eu poderia colocar um homem de cor branca morreu assustado. O assustado seria predicativo, mas no caso aqui eu não tenho predicativo, eu tenho de fome sem socorros em pleno centro da cidade. Eu tenho uma adjunta adverbial de modo, outro adjunta adverbial de modo, em pleno centro da cidade, adjunta adverbial de lugar. Letra B. Ficou bem fácil essa. Mas hoje eu falo com extrema facilidade do verbo morrer, porque eu já quebrei a cara com ele. Quase que eu fui desclassificado no concurso por causa desse pontinho do verbo morrer, que eu botei como verbo transitivo indireto, e ele não é verbo transitivo indireto. Ele é um verbo intransitivo. 15, letra B. Número 16. Em um texto narrativo, as falas dos personagens podem figurar em destaque, marcadas por uma pontuação adequada, ou ser parafraseadas pelo narrador. Há também casos nos quais não é possível delimitar as falas de narrador e personagem. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a correta classificação do tipo de discurso utilizado no trecho a seguir. Então o lance é esse aqui, ó. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa. Não é um homem. Eu noto que a opinião do camarada se mescla à opinião do texto. Eu tenho duas coisas inferindo no texto. Eu tenho esse lance aqui, as falas dos personagens podem figurar em destaque, marcadas por uma pontuação adequada, ou parafraseadas pelo narrador. Eu tenho um lance aqui, olha, que eu vejo que é o camarada que está falando. Ele está falando que é um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado. É como se o camarada que escreveu o texto, ele participasse do texto. Tem um autor brasileiro que tem esse dom de participar do texto, é Machado de Assis. Ele usa uma característica literária chamada de demiurgia, onde o autor ele é demiurgo, é o autor-deus, ele participa do lance. Mas no caso aqui ele não está perguntando, ele está falando qual tipo de discurso foi utilizado. Ora, quando eu tenho um discurso misturado entre o que o camarada quer falar e a própria fala dele escrita, é o discurso indireto livre.
Vamos entender por que se trata de um discurso indireto livre. Eu coloquei aqui algumas explicações para facilitar a nossa vida. Você deve ter lá suas dúvidas também quanto a esse lance. Então vamos ler aqui. O discurso direto, quando são as personagens que falam. Aqui não tem nenhuma personagem falando. Explicando mais, o narrador apresenta a própria personagem falando diretamente, permitindo ao autor mostrar o que acontece em lugar de simplesmente contar. Exemplo. Lavador de carros, Juarez de Castro, 28 anos, ficou desolado, apontando para os entulhos. Alá minha frigideira, alá meu escorredor de arroz, minha lata de pegar água, era aquela, ali meu outro tênis. Então o camarada que está falando, olha, o Juarez de Castro está falando e está expressando o seu sentimento através da palavra, do discurso. Esse é o discurso direto. E no indireto? No discurso indireto, não há diálogo. O narrador não põe as personagens a falar diretamente, mas faz o intérprete delas, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram. Exemplo, a certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Aqui tem uma pergunta feita por um personagem, que é uma pergunta indireta. Agora vamos ver o discurso indireto livre. É uma combinação dos dois anteriores, confundindo as intervenções do narrador com a dos personagens. É uma forma de narrar econômica e dinâmica, pois permite mostrar e contar os fatos a um só tempo. Observe que, além do camarada falar aqui a notícia, um homem morre de fome, papapá, ele vai falar, ele vai se expressar no texto falando um bêbado, um vagabundo, um mendigo. Então, trata-se de um discurso indireto, livre. Para você que não sabia, está aí uma dica simples para não misturar mais o tipo de discurso. Esse 17 aqui é uma delícia. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação morfossintática do termo em destaque no excerto a seguir. O que é um excerto? É um pedaço retirado de um todo. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do pronto-socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Qual é essa bagaça aqui, ó? Qual é que é desse quê? De cara, esse quê pode ser substituído por um termo anteriormente citado? Vamos ver. Substitua esse quê aqui por homem. Vamos ver se vai funcionar. Homem acabou morrendo de fome. Funcionou. Então esse quê aqui funciona como um pronome relativo. E quando eu coloco o termo homem no lugar do quê, vai ficar assim. O homem acabou morrendo de fome. Quem é que acabou morrendo de fome? Homem. Então ele vai funcionar como sujeito e pronome relativo. Não vou te explicar muito sobre isso aqui não, cara, que tem muitas videoaulas minhas falando sobre isso. Se você quer testar o seu conhecimento, olha se você consegue entender essa questão. Se não, volte nas videoaulas e reveja a matéria. 17 ficou a letra C, sujeito e pronome relativo. Repetindo, relativo porque ele é relativo a um termo anterior. Quando eu substituo esse termo e coloco no lugar do que, ele funciona como sujeito. Número 18, última questão. Deviam deixar que apodrecesse para escarmento dos outros homens. Pode-se reconhecer a seguinte figura de linguagem. Metonímia, paradoxo, antítese, ironia e eufemismo. De cara, quando eu pego um lance desse para resolver, eu tenho a certeza, eu, Carlos, sacou? Eu, Carlão, estou falando que essa letra B e letra C que eu tiro de cara. E vou te explicar por quê. Paradoxo e antítese, elas são muito parecidas. Se essa banca cisma de falar que a resposta certa é um paradoxo, eu provo que é uma antítese. E se essa banca cismar que é antítese, eu provo que é um paradoxo. Então jamais vai cair paradoxo ou antítese. Jamais é besteira, que tem muito concurso aí fazendo merda por aí. Mas eu fico esperto. Caiu paradoxo ou antítese, eu vou buscar anular a resposta, anular essa questão. Porque é muito difícil separar paradoxo de antítese. O caso tem que ser muito claro para você perceber a diferença de paradoxo e antítese. Antítese são duas ideias contrárias que se suportam. Paradoxo são duas ideias contrárias que não se suportam. Tá? Metonímia, substituição de algo por alguma outra coisa. Ironia é escárnio. E eufemismo eu vou amenizar. Eu percebo que quando eu falo devia deixar que apodrecesse
para escarmento dos outros homens, eu estou usando o lado irônico, ou seja, eu vou conseguir atenção pelo deboche, pela ironia, pelo humor negro, sacou? Pronto, terminamos o vídeo aí sobre a banca do IBFC. Você, cara, é o meu combustível, velho. Se você para no meu canal, achou meu canal legal, mas ficou parado, eu também vou ficar parado porque o lance não vai para frente. Então eu preciso do inscreva-se. Inscreveu? Gostou do lance? Eu faço videoaula o que você precisar. Só você botar aí o seu pedido, que eu vou recolher, vou analisar, vou estudar e vou fazer a sua videoaula. Cara, eu preciso que você compartilhe essas videoaulas. Sai compartilhando meus canais aí para tudo quanto é grupo, WhatsApp, YouTube, Facebook, sei lá como é que você vai fazer. Escreve no papel, dá para os outros. Porque o meu canal, por ele ser gratuito, eu quero alcançar o maior número possível de pessoas que precisam de cursos gratuitos, que não tem grana para pagar. Eu atendo diariamente umas 50 pessoas, gratuitamente. O que eu peço? Somente a vaquinha. O cara não tem dinheiro para vaquinha? Vai ter a mesma qualidade, o mesmo atendimento e vai ficar comigo. Beleza? Então me dá uma força aí. Inscreve no meu canal, compartilhe as videoaulas, espalhe o meu canal para todo mundo, para ver se eu consigo alcançar quem realmente precisa, além de você. Sacou? Então é isso aí, cara. Foi um prazerão ficar contigo. Um beijo no seu coração, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!